Alô amigos do canal do Colégio Florestal, chegando para vocês agora na sequência aqui mais um vídeo aula muito interessante, vídeo aula número 11 do professor Ronald. Aproveitem aí. Bom dia a todos, boa tarde. Então o que eu vou falar agora é uma videoaula sobre sucessão florestal, que seria uma mudança que ocorre na comunidade vegetal após um distúrbio na floresta. Pode ser queda de algumas árvores, pode ser um desmatamento ou algo causado pelo fogo. Então eu vou mostrar para vocês primeiro uma área aqui no Colégio Florestal que está em estágio avançado de sucessão florestal. Tá? Então, por exemplo, começa com as espécies pioneiras, né? Depois secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. Primeiro, uma área aberta como está essa aqui, por exemplo, se houvesse que uma vegetação mais fechada, possivelmente essa área ia mudar a forma dela até virar uma vegetação, digamos, mais avançada. Só para mostrar aqui para vocês uma espécie que é muito complicada, a Ovenia adulta, ovo do Japão. Uma espécie que ela impede a regeneração natural de espécie nativa. Por quê? Ela pode formar um tapete dentro de uma área qualquer e ela vai abafar a regeneração natural. Tem uma outra espécie que aqui eu não estou enxergando, chamado Idichium coronário, que é o lírio do brejo, lírio branco, que ele é 1000 vezes pior que o do Japão. Ele abafa completamente a sucessão florestal. Então vamos entrar aqui, ó, a uva do Japão, essa aqui. Exatamente isso aqui. Aqui não é uma área tão úmida, mas em alguns locais que a área é bastante úmida, que dá em quantidades gritantes. Então vamos entrar na área. Dá para ver, matéria orgânica, polênio no solo, né? Vou mostrar. Então, ó, uma coisa. Só falar sobre duas coisinhas sobre sucessão. A palavra enriquecimento florestal e adensamento. Enriquecimento é quando eu introduzo numa área como essa aqui, espécie do estágio final de sucessão, como espécie do estágio da secundária tardia e clímax. E o solo já está bem formado praticamente. E o adensamento, quando eu introduzo na área, numa área mais aberta, é a espécie do estágio inicial, pioneira secundária inicial. Então é diferente entre enriquecimento e adensamento. Então, enriquecimento é você introduzir espécie da fase final de sucessão, que não tem na área, obviamente. E adensamento seria você introduzir espécie da primeira fase em falhas que eu tenho dentro da área. Então, só para mostrar aqui, ó, algumas espécies. Então, por exemplo, ó, árvore desse porte, ali do pinheiro, aqui é a canela amarela ou canela bosta, Nectandra lanceolata, tá? Então, árvore desse porte, como aquela outra ali também, são espécies que já tem um certo, digamos assim, já tem uma certa idade dentro dessa área. Então, digamos, começa com o estágio herbáceo, capoeirinha, capoeira, capoeirão, floresta secundária e primária. Então, qual que seria esse estágio de vegetação aqui, pelo que eu estou vendo? Seria uma transição entre capoeirão e floresta secundária. Então, aqui no caso da canela amarela, uma outra aqui que, pelo poste dela, dá para ver que é um estágio bem avançado da sucessão florestal. Aqui, ó, uma árvore desse porte, como a canjarana, cabralha canjarana, ela só pode estar num estágio avançado de sucessão. Aqui não é floresta primária e nem secundária, é uma transição entre capoeirão e secundária. Então essa é uma espécie de estágio avançado. Outra coisinha, condições para que haja sucessão florestal. Primeiro, abertura de clareira, causada pela queda de árvores, desmatamento, ou no caso, ou fogo. Fertilidade do solo está ligada à sucessão, presença de árvores com sementes, tá? E também a dispersão desses frutos pelo vento, ou por animais, pela gravidade ou pela água. Uma outra coisinha, sucessão. Ó. Composição florística remanescente. Uma coisa, o que seria isso? Uma outra condição.
banco de semente no solo. Aqui não dá para ver, mas possivelmente dentro dessa área aqui, abaixo do solo, vai ter um banco de sementes, possivelmente. Tá? Aqui também não está chovendo, né? Outra coisinha que é importante, regeneração natural. Essa área aqui, por exemplo, eu tenho certeza que é uma área de estágio avançado e também aqui é uma área que tem uma certa umidade. Por quê? Pela presença dessa espécie. Isso aqui é chamado Rúdia jasminoide. É chamado praticamente véu de noiva, tá? Porque a flor dela parece um véu branco praticamente. Então essa área é um estágio avançado de sucessão e também uma área bastante úmida, porque eu já vi várias espécies aqui que são praticamente de áreas de umidade intensa. Outra coisinha, tá? Uma floresta para poder se tornar uma primária, desde a primeira fase, estágio herbáceo, ela vai demorar basicamente entre 90 a 100 anos. Se eu desmatar uma área e deixar a sucessão ocorrer, até chegar uma floresta primária, como tem no litoral, entre 90 e 100 anos de idade praticamente. Para poder mostrar alguma outra espécie, aquela última ali, senão vai ficar muito longo. Aqui um monjole, aqui praticamente. Esse aqui é um pessegueiro bravo, na verdade. Né? Tá? Mas aqui, ó, pegar uma árvore maior, que tem um porte significativo, não dá para entrar essa idade. E olha a quantidade de matéria orgânica. Então, possivelmente, aqui é um banco de sementes. Essa aqui. Tá? Olha o tamanho dessa árvore. Deixa eu ver. Um miguel pintado. Mataíba elagnose. Então, só falando, né? Até que a associação ocorra de maneira assim, praticamente gradativa, vai demorar muito tempo. Então, sucessão é uma mudança que ocorre na comunidade vegetal a partir da abertura de clareiras, né? Começa com espécies pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. Isso individualmente cada espécie. E a nível como um todo, estágio herbáceo, capoeirinha, capoeira, capoeirão já começa a desenvolver árvores, floresta secundária e floresta primária, que seriam florestas de último estágio, que tem no litoral do sul do Brasil. Então a aula nossa seria isso. Como é muito grande essa área, não dá para mostrar muita coisa. Mas uma das melhores áreas aqui do colégio para trabalhar com nativa seria essa aqui. Tá? Então, estágio avançado. Então, a gente poderia fazer um enriquecimento aqui dentro. Colocar, como está a área assombreada, pode plantar espécies que não tem aqui da última fase de sucessão, tranquilamente. E é isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado.